Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. É do escritório na região central da cidade de Sorriso que o Rodrigo Pozobon acompanha em tempo real o que acontece na fazenda. Em frente à mesa dele, um grande painel formado por 4 Smart TVs reúne imagens e informações instantâneas sobre a rotina da propriedade e o comportamento do mercado. O agricultor, que representa a segunda geração da família no cultivo de grãos em Mato Grosso, tornou-se um exemplo da incorporação de novas tecnologias no campo. Investimento feito de maneira gradativa, como uma jornada de longo prazo, que tende a tornar mais assertivas as decisões e as estratégias, levando a uma agricultura mais eficiente e rentável. Conhecer bem o campo e os números sempre foi uma recomendação na família Pozobon. Não à toa, o Rodrigo cursou simultaneamente as faculdades de agronomia e administração. Com o avanço da tecnologia no agro, identificou ferramentas que ajudariam a tornar melhor a gestão e o desempenho da atividade e deu início à transformação na maneira de conduzi-la. Na fazenda, onde há alguns anos era impossível falar ao celular, a conectividade hoje é garantida por uma rede 4G própria. Investimento que conectou as pessoas e permitiu o acesso e a transmissão de dados importantes da estação meteorológica, dos pivôs de irrigação, da telemetria das máquinas e de mais uma série de pontos de coleta, aumentando a quantidade e a qualidade das informações sobre a propriedade, minimizando riscos e elevando a prosperidade do negócio. Rodrigo Pozobon, cara, meu amigo, tenho essa honra de poder chamá-lo de amigo, afinal de contas, o conheço há um bom tempo, conheço tua fazenda, né, teu pai, seu Elcio, que muitas vezes nos recebeu aqui de portas abertas, né, quando viemos aqui no Mato Grosso em 2010, fala no plural, porque tanto eu quanto o Pedro Silvestre, né, sempre fomos muito bem recebidos pelo seu Elcio. Aliás, um grande abraço, achei que fosse encontrá-lo aqui, mas ele tá na correria do dia a dia, deve estar foi lá pra fazenda, como você comentou. Mas, cara, que satisfação trazer esse bate-papo contigo aqui, esse episódio, nessa semana que eu passei, que eu tô passando aqui em Sorriso, já vim aqui conhecer um pouco do escritório, dessa nova realidade da fazenda de vocês, e que legal que você aceitou bater esse papo aqui, participar do podcast, cara. Seja bem-vindo, tô aqui na tua sede aqui do escritório, na verdade, na área central aqui de Sorriso da sua fazenda, mas no bate-papo aqui no podcast é o meu espaço. Então, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, cara. Como é que você tá? Opa, prazerzão, Patrone. Prazer em estar contigo aqui. É um prazer te receber no escritório, enfim, participar do teu podcast tão famoso, enfim, e de tão boa qualidade. A gente fica feliz sempre de poder participar e contribuir. Maravilha. Me diz uma coisa, você ouve podcast, cara? Você é todo tecnológico, aproveita o tempo também para poder ouvir? Ouço. Quando eu vou pra fazenda, alguma coisa, aí eu baixo os podcasts e vou escutando algumas vezes. Nem sempre, porque quando dá sinal, eu também acabo resolvendo alguma coisa no celular, indevidamente, mas como todo brasileiro, mas sim, eu escuto sempre que eu consigo, eu vou escutando um podcast. Legal, e é justamente essa a ideia, né, cara? Eu falo bastante com o Paulo Ozaki, você também é amigo dele, conhece bem o Paulo Ozaki, foi o cara que, junto com o Ângelo Rosilame, que me incentivaram a adentrar também nesse mundo do podcast lá há alguns anos atrás, e ele sempre falava, né, que uma das grandes mágicas é justamente aproveitar esse momento que a gente está sem sinal do celular, que a gente está na estrada, que a gente está lavando louça, está fazendo outras coisas, para adquirir conhecimento, para ouvir entrevistas, né, enfim, para gastar o tempo aí, ou aproveitar o tempo ao invés de gastar o tempo, vai aproveitar o tempo que você está fazendo outra coisa para também se enriquecer de informações, é por aí, né? Exatamente, tem que aproveitar o tempo ocioso e fazer alguma coisa produtiva nesse meio tempo. É a hora de aproveitar para escutar um podcast, se informar e não ficar vendo meme aleatório. Essa é boa, é verdade. E aí, cara, falando em tempo produtivo, antes da gente entrar no assunto principal aqui do bate-papo, tempo produtivo também, falando em tempo, falando em correria, você é um cara também que quase, né, estreou junto esse ano na maratona com a gente, né? Mas vai ficar o projeto ano que vem. Pra quem não sabe, o Rodrigo também é corredor, né? Assim, amador como eu e gosta da corrida, treina junto com a mesma assessoria. Aliás, vou fazer a propaganda aqui pro Fernando e pra Verê, da FG ali em Cuiabá. Treina aqui em Sorriso, mas tá ali já focado, firme já pro propósito para também cumprir uma maratona logo, né? Ah, se Deus quiser, ano que vem eu vou firme de novo nesse projeto. Esse ano, problemas de saúde me deixaram um pouquinho fora e não consegui completar os treinos todos, me machuquei, enfim, não consegui realizar tudo, mas já tô de volta correndo.
tô no pique, animado e vamos ver, ano que vem eu quero completar finalmente os 42K, porque até hoje eu tenho só 25 no currículo, quero ir mais longe. Vai que vai, cara. Tô vendo aqui várias medalhas aqui de participação e é sempre muito bacana. Aliás, hoje, no dia que nós estamos gravando aqui o bate-papo, a gente correu junto pela manhã, o bicho tá voando. Então, logo ele tá lá completando os 42 e passando por todo esse processo de emoção que a gente passa quando consegue completar essa prova. Agora, Rodrigo, vamos lá. No bate-papo aqui, a gente, só para explicar para quem tá nos ouvindo, tô na sala, né, no escritório aqui da Fazenda Jaçanã, aqui em Sorriso, e olho pro lado, tem várias telas aqui de televisão, né, um cockpit, como o Rodrigo até comentou aqui em off comigo, onde a mesa dele fica de frente para essas telas aqui, ou seja, é a tecnologia realmente no campo se fazendo presente. A gente vai falar sobre isso. Antes, como tradição aqui do podcast, eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo e me falasse um pouquinho da tua história, cara. Quem é o Rodrigo Pozzobon, né? Como começa a tua trajetória, a tua ligação com o campo, que eu acho que a resposta está muito clara, mas eu queria que você falasse isso pra gente. Eu sou, meu avô, por parte de mãe, já era agricultor, então meu pai, apesar de ter sido formado em economia, tentou ir para um caminho mais administrativo e tudo, mas a lida do campo chamou ele de volta com o passar dos anos. Enfim, então hoje posso me dizer que sou pelo menos a segunda geração. Do meu avô materno eu não tive esse contato diário para poder me chamar de terceira geração, mas enfim, meu pai já está aposentado hoje e eu vim, enfim, desde criança ia para a fazenda, eu gostava, era gostoso, eu só conseguia ir nos finais de semana, porque meu pai era muito Caxias com aula, então eu não podia perder aula jamais. Então, no final de semana, a hora que eu podia que ele fosse para a fazenda, eu ia junto, ficava por lá, gostava, estava sempre em cima de um trator, enfim, coisa de guri, de gostar de máquina, de confusão ali. Então eu estava sempre envolvido. Claro, com o passar do tempo, isso a gente tem que transformar alguma coisa em profissão. Escolhi fazer agronomia também. Junto a isso, levei ao mesmo tempo a faculdade de administração, porque eu também entendia que, além de agrônomo, beleza, entender do campo, a gente precisava entender de custos. Meu pai, como economista, sempre me cobrou muito e etc., de entender custos, entender como as coisas, como fazer gestão de tudo. Então, a faculdade de administração também seria um bom aliado. Eu morava em Cuiabá, então, nesse momento, para fazer faculdade e falei, cara, não tinha nada para fazer, vou aproveitar, vou fazer as duas ao mesmo tempo. Consegui concluir as duas, agronomia no FMT, administração na faculdade particular, a Univag, e desde então voltei em 2008, eu concluí a faculdade, em agosto de 2008 eu comecei a trabalhar com meus pais aqui, e são 16 anos já, em 2024, e agora já são 16 anos de estrada aí. Meu pai anunciou a aposentadoria oficialmente agora começo do ano, então hoje estamos eu e minha irmã só, minha irmã também já está junto comigo no negócio, ela cuida mais da parte administrativa financeira e eu fico mais com a parte realmente de gestão, vendas, compras e o operacional da fazenda. Muito bacana, né, você trazer essa visão, inclusive, das duas faculdades, né, que elas realmente são fundamentais para quem toca uma atividade ligada ao campo, e para quem não é do campo também é ter a noção da administração, ter a noção dos números, senão a gente até brincava aqui, né? O suor acaba escorrendo pelo ralo aí e muitas vezes você não sabe de onde está vindo, né? Eu sempre falo assim, Patrone, a faculdade de administração ela serve, na pior das hipóteses, para você administrar seu orçamento residencial, que seja. Então você nunca vai perder essa faculdade. Uma faculdade que eu incentivo, que todo mundo deve fazer, todo mundo deve conhecer, para que conheça seu orçamento, desde de casa até, principalmente, claro, do seu negócio. Enfim, é através dele que a gente sabe se isso tá dando dinheiro, não tá, se precisa tomar algum tipo de atitude para melhorar. Perfeito, cara. Só para deixar aqui também como outro ponto tradicional, da tua infância, cara, qual que é a primeira imagem, a primeira lembrança de campo que você tem? Cara, a primeira imagem é de eu na fazenda aqui do meu pai, que meu pai tinha aqui próximo a Sorriso na época, em cima do trator, em cima no paralama no trator, e com o funcionário na época gradeando. Na época era um plantio convencional ainda, isso foi em 94, eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro foi quando meu pai começou a propriedade, até então ele tinha uma revenda de insumos aqui em Sorriso, veio de uma cooperativa da Cevale lá no Paraná, enfim, estava aqui no Mato Grosso já como uma gerente da unidade Diamantino, enfim, mas aí nesse momento ele começou com a propriedade. Eu me lembro de estar em cima do trator lá, de caroneiro, em cima do paralama, agarrado no trator para não cair, mas lá já aprendendo de alguma coisa. E tem uma outra imagem que eu acho bastante interessante, que é ainda na época do plantio, os adubos eram todos de saquinho de 50 quilos, então eu, como era criança, eu não tinha força para levantar 50 quilos, e então minha função era abrir saco. Então
Então eu ficava final de semana lá, quando eu conseguia ir na fazenda, tava tendo plantio, minha função era ficar abrindo saquinho. E eu ficava muito bravo, porque quando eu terminava de abrir o saquinho, a plantadeira chegava. Aí ia lá, colocava adubo, o pessoal colocava adubo pra dentro da plantadeira, meu pai, o pessoal lá na fazenda. Iam vários saquinhos de uma vez? Ia todos os saquinhos de uma vez, e quando eu não tinha 5 minutos de folga, já começava a ter que abrir saquinho de novo. Mas enfim, aprendi que o trabalho não para nunca, né? Então, serviu pra alguma lição. A hora que mudou nessa realidade, agora veio os grandes bags, aí você deu graças a Deus. Falou, agora abre uma vez só e abastece rapidão. Pelo menos vai de 1.000 em 1.000, vai mais rápido, e é pra abrir ao mesmo tempo. Muito bom, muito bom. Ô Rodrigo, só pra ficar claro, você já é de Mato Grosso, então você nasceu em Mato Grosso? Já, eu nasci em Diamantino. Minha mãe veio grávida do Paraná, ali com 6 meses, mas eu nasci em 85 em Diamantino lá, sem estrutura nenhuma, mas já vinha ferro e fogo aqui. E aí depois, quando vieram para Sorriso, estava logo no início ainda da região, né? Em 91, nós viemos para Sorriso. Sorriso tinha em torno de uns 5 mil habitantes aqui. E, enfim, aqui só tinha a avenida principal aqui em Sorriso, a Natalino João Brescancin, que era asfaltada. O resto não tinha mais nada. Tinha telefone já tinha um telefone fixo. Eu lembro que meu pai na época pagou, se eu não me engano, $6.000 numa linha telefônica. Isso era declarado no imposto de renda ainda naquela época. Era um patrimônio, você tinha ações da Telemate, da extinta Telemate. Enfim, mas já tínhamos um telefone fixo, já eram bem aventurados, mas a gente não tinha energia, não tinha asfalto, enfim, sonhar com as comodidades de hoje, nem pensar, né? Eu me lembro de ter ficado na fila da Câmara Municipal aqui em Sorriso, em 1995, para o meu pai poder adquirir uma linha de celular. Eu lembro que eu cheguei, almocei e meu pai falou assim, vai lá na Câmara Municipal que amanhã vai abrir os negócios de celular. E eu não sabia o que era celular, não sabia nada, mas o pai mandou, você obedece, simples assim. Eu terminei de almoçar, peguei minha bicicletinha e parti pra lá. Fiquei lá, eu fui o 11º da fila, fiquei a tarde inteirinha lá, em pé, no sol, e esperando a dita da fila que ia abrir no dia seguinte só. E aí um funcionário do meu pai chegou lá à noite e trocou o turno comigo, me mandou embora. E quem disse que eu fui embora? Porque aquilo virou uma festa na cidade, churrasco e etc. Virou uma bagunça completa. E eu tenho um tio que morava na frente ali, meu padrinho, e eu dormi na casa do meu padrinho naquela noite lá, porque eu queria ver a confusão. Rapaz, e aí? O celular veio, o tijolola, aquele grandão lá. Era aquele tijolola grandão lá. No final das contas, eu fiquei bravo com meu pai, porque ele queria o celular não pra ele queria pra colocar na fazenda. Até então a gente já tinha fazenda, tinha um ano e pouco, e lá na fazenda não tinha nenhuma comunicação. Então ele achava, enfim, que esse celular ia pegar lá na fazenda e ele queria colocar esse aparelho lá para poder conversar com o funcionário lá. Depois ele descobriu que esse celular não ia pegar nessa distância toda, na época eram 22 quilômetros de Sorriso, e eu falo na época porque hoje a cidade já se aproximou tanto que essa mesma propriedade está a 11 quilômetros da cidade só. E aí então já tem asfalto, tudo na frente. Na época nós atravessávamos a balsa para ir, porque em cima passava pelo Rio Telespires e não tinha nem a ponte, era a balsa. Mas enfim, aí não deu certo o celular, eu fiquei bravo com meu pai, que eu fiquei uma tarde inteira no sol lá e não serviu para nada. Você chegou a fazer ligação no celular? Não. Ele não ligou, eu nem vi o aparelho, nem vi o celular na época. Enfim, eu sei que ele abriu mão, no momento que ele descobriu que não ia servir, ele já abriu mão disso aí, ele perdeu a vez dele na fila. Eu falei, mas eu fiquei bravo. Bom, histórias que ficam, né? Hoje tá tranquilo, tem uma caixa cheia de chip aí do celular aí à vontade, né, cara? Tá tranquilo. São histórias. Hoje a gente tem uma operadora nossa, né? 4G na fazenda. Eu falo caixa cheia de chip, é porque tem mesmo, ele tava falando aqui, logo ele vai explicar essa história aqui. Ô, Rodrigo, antes da gente trazer essa parte mais tecnológica da fazenda, acho que seria legal se você pudesse nos apresentar um pouquinho o que é a propriedade, né, o Grupo Jaçanã, como vocês estão instalados hoje, que tipo de cultura vocês cultivam aqui, para que fique claro para quem está nos ouvindo, e aí vai entender todo o processo de adesão, de tecnologia, por que a gente veio aqui falar sobre isso hoje. Bacana, eu acho que assim, a primeira fazenda então foi uma fazenda chamada Flamboyant, aqui em Sorriso. Depois nós vendemos ela, meu pai, na verdade, vendeu ela em 2001. E nós fomos para essa fazenda Jaçanã, em Vera. O nome veio de um pássaro. Minha mãe, o Jaçanã é um pássaro. Minha mãe queria muito que a fazenda tivesse nome de um. Eu lembro que meu pai encheu uma folha de caderno com nomes de pássaro e entregou para minha mãe, pediu para ela escolher. E ela ficou entre dois, eu não me lembro qual era o outro nome, e enfim, ajudamos ela a escolher o Jaçanã, que era um nome diferente. Enfim, e aí começamos em 2001, 2002 ali, a abrir, era mato, já era no município de Vera, isso, abrimos.
Hoje, então, para ser mais rápido, são 2.600 hectares de plantio nessa propriedade. Tem uma outra propriedade em Diamantino com mais 800 hectares. Aí a propriedade em Diamantino vamos falar, é uma propriedade mais tradicional, soja e milho, realmente, e a propriedade já está conectada também com uma operadora 4G nossa lá, naqueles modos que provavelmente vamos falar um pouco mais. E a fazenda Jaçanã, realmente, em Vera, ela é mais dinâmica. Então, hoje, dessa propriedade de 2.600, nós temos 700 hectares irrigados e o projeto é deixar ela 100% irrigada ainda, pouco a pouco. Então, entendendo dos custos e tudo, os investimentos vão acontecendo pausadamente aí no momento correto. A gente planta soja, milho, arroz e feijão como base, normalmente. Isso aí são culturas que acontecem corriqueiramente. Nesse exato momento, eu acabei de plantar arroz no dia 9 de setembro e aguardando só agora um período de tempo aí em função de ciclo para poder começar o início do plantio de soja. A cultura, os pivôs nos proporcionam uma rotação de culturas grande. Então, eu já plantei chia, devo voltar a plantar chia ano que vem. Vou plantar gergelim fora do pivô, mas eu sou um adepto a esse tipo de cultura, a alternativa, enfim, tentar de alguma forma rentabilizar sempre a propriedade da melhor forma possível. Feijão calpi, aí os feijões, enfim, aí debaixo do pivô são feijões carioca e preto, normalmente. Já plantei feijão rajado. Tem uma miscelânea aí de culturas que a gente está sempre atento e aquilo que vai agregar algum tipo de valor. Bacana, cara. Essa diversificação é extremamente importante, né? Ela ajuda, inclusive, né, na melhor utilização do solo, evidentemente, né? Melhor aproveitamento, né, das condições do solo, né? E você consegue ter essa pluralidade de investimentos e, consequentemente, de receitas também, né? Você não fica refém de uma cultura só, de uma oscilação de preço que a gente sabe que acontece. O carro-chefe de vocês é soja. Evidentemente, os 2.600 ali da fazenda ficam com soja na safra principal. Ficam 2.350. Eu tenho 250 hectares que foram abertos agora recentemente, tem 3 anos de abertura, então eu estou penalizado pela moratória da soja. Esse eu não tenho muito o que fazer. Então eu tô plantando arroz já. Numa das áreas vai ser o segundo ano que eu vou plantar arroz, e num outro pedacinho, 45 hectares ali, eu ainda não plantei nada, vou plantar esse ano, porque eu fui formando essas áreas bem devagar, sem pressa, mas a moratória da soja, apesar de eu ter desmatado isso, esse processo levou 13 anos do desmate, tudo bem, teve erros meus nesse processo, lá atrás, enfim, não toquei o processo da forma correta, etc, mas tudo isso se arrastou por muito tempo. E hoje eu desmatei da forma correta, com todas as licenças que o Estado pode me fornecer e que eu devo solicitar, e ainda assim estou sendo penalizado agora pela União Europeia. Pois é, só para relembrar aqui quem está nos ouvindo, já foi tema de vários episódios aqui, e a moratória da soja, então, é um acordo privado, né, um acordo entre as tradings, a gente coloca assim, né, são as empresas que compram o grão aqui no Brasil, né, e vendem para fora, especialmente para a Europa, e é um acordo em que essas empresas têm para atender as exigências aí do mercado europeu de não comprar soja que tenha sido produzida em áreas que tenham sido desmatadas, né, abertas após julho de 2008, se eu não estou enganado no calendário correto, acho que é isso aí. Correto, até onde a gente sabe, 2008. Mesmo que essa abertura, como aqui o Rodrigo conta, né, traz o caso dele, essa abertura tenha sido feita de maneira legal, conforme autoriza, permite e orienta o Código Florestal Brasileiro, ou seja, adotando todos os processos, as etapas, cumprindo todas as etapas, desde o pedido nas secretarias, né, nos órgãos competentes, nas secretarias estaduais de meio ambiente, enfim. Como ele relatou, 13 anos se passaram até que pudesse ser feita essa abertura, né, já faz 3 anos, ou seja, são 16 anos pelo menos aí desde o início desse processo, ou seja, o pedido foi feito antes da moratória e mesmo assim, né, como foi aberto depois, na prática, essa área ele não vai poder produzir soja para vender para o mercado. Resumir uma história, é isso. Exatamente isso. E aí tem que buscar alternativa. Hoje a alternativa, de momento, é o arroz. Agora, não posso produzir arroz o resto da vida nessa área. Então, em algum momento, eu vou ter que buscar alguma outra alternativa de cultura. Ainda não sei o que, mas já estou matutando a respeito disso. Por isso, né, pessoal que está nos ouvindo aí, que eventualmente não seja do campo, mas já ouviu essa expressão, essa bronca com a moratória, por isso que é um assunto extremamente discutido, né, em evidência ainda mais agora, né, com muita cobrança em cima de que os governos estaduais vão fazer com relação a isso, né? Tem governos que já, em Rondônia, se não estou enganado, já cortaram os incentivos, né, às empresas que são signatárias da moratória. Aqui em Mato Grosso também se discute, é tema de pauta na Assembleia de projeto de lei. Então, assim,
há uma discussão muito grande em torno disso, né? Porque muitos e muitos produtores, como é o caso do Rodrigo aqui da propriedade dele, são penalizados, essa é a palavra, por conta desse acordo, mesmo estando em dia com o que configura a nossa lei. Nós fizemos um investimento e agora nós não temos o retorno a contento do que a gente imaginava. Enfim, não adianta ficar só lamentando, então vamos buscando as alternativas e o governo, o governador, graças a Deus, comprou essa briga junto conosco. E, enfim, está tomando as atitudes todas necessárias, sendo duro, e espero que em breve a gente tenha um bom desfecho para nós, produtores, e para o consumidor, também claro, que acaba encontrando um produto mais barato depois na prateleira. Bom, Rodrigo, então a gente conheceu um pouco da realidade da tua propriedade. Só para aproveitar o gancho da soja, a gente está aqui, né, com o sinal verde, já há autorização para o plantio, mas obviamente não tem movimentação no campo ainda no que diz respeito ao cultivo da safra de soja. Como é que estão as expectativas de vocês aqui? Já estão com semente na propriedade? Já tem estrutura para isso? Estão pensando que estão analisando aí, observando que a chuva deve vir quando aqui para a região de vocês? Como estão os planos de vocês quanto a essa nova safra? Segundo o Marco Antônio, as chuvas devem acontecer agora na segunda quinzena de setembro. Então, estou aguardando e torcendo que ele esteja certo. Eu quero desligar os pivôs, reduz os custos. Mas, enquanto isso não acontece, claro, a gente já tem semente de soja na propriedade, já para a semente para largada do plantio, aí boa parte do plantio já está ali na fazenda. Nós temos uma estrutura, em função da estrutura de feijão, nós temos uma câmara fria lá na fazenda, e aí então a semente já está dentro da câmara fria, nas condições adequadas, aguardando o momento do plantio. Em função desse plantio de arroz que a gente fez em parte dos pivôs, agora eu preciso, o arroz tem um ciclo de 110 dias, e a soja que eu vou largar plantando tem ciclo de 105, então agora eu preciso dar uns 10 a 15 dias de prazo aí para poder começar o plantio de soja, porque eu tenho a colheita de arroz ainda, e aí também, assim eu consigo começar a colher soja na virada de janeiro, aí na virada do ano, na entrada de janeiro, que é um prazo excelente para eu produzir ainda todas as outras culturas que eu preciso, sem nenhuma sangria desatada, e posso permitir que meus funcionários passem um final de ano um pouco mais tranquilo, porque a colheita de arroz eu devo encerrar ela antes do Natal. Maravilha, cara, maravilha. E você citou aí a questão da câmara fria que tem pro feijão, evidentemente, para manter por mais tempo a qualidade, né, do que foi produzido, e claro, para semente, para quem vai receber a semente de soja aí com um período ainda antes de ser de fato largada no campo, é fundamental, né? Você tem uma estrutura para garantir também que o vigor, que o poder de germinação realmente continuem ali intactos ali conforme elas foram produzidas, né? Isso é um alerta sempre que todo mundo faz. Quando há possibilidade, é um investimento que se faz, se paga. Positivo, se paga sim. Eu tenho a estrutura grande, enfim, pensada para receber o feijão desses 700 hectares irrigados, que normalmente é feijão, então isso tá super dimensionado para isso. Então, se fosse só para soja, não precisaria tudo aquilo. Mas é uma estrutura de câmara fria, tal qual uma sementeira tem, com equipamentos de câmara fria e etc, porque no feijão a gente precisa, mas ajuda muito a manter qualidade do produto e, claro, evidentemente o preço dele lá na frente, para que a gente possa vender um preço melhor. Então fica escuro e gelado, é o mesmo princípio da geladeira, então que isso conserva a geladeira que a gente tem em casa, então conserva o feijão por um tempo maior, ele não escurece, enfim, tem uma chance desse feijão chegar no mercado consumidor lá na frente, ainda claro e com um bom preço. Que mais? E claro, aí em contrapartida isso também a gente já utiliza isso para soja e para todas as outras sementes que a gente eventualmente, eu tenho semente de milho que está guardada do ano passado ainda, acabei virando alguns pivôs que eram para ser milho, eu acabei virando para arroz ali, aí me sobrou semente de milho e eu acabei deixando a semente de milho, tá guardada dentro da câmara fria lá, sem nenhum problema, vou plantar ela ano que vem, sem nenhum problema. Maravilha, cara. E aí, como ele explicou, né? Não precisa ser superdimensionado, como é o caso da estrutura deles aqui, que é por um motivo diferente, né? No caso, para manter aí a qualidade do grão de feijão, mas evidentemente fica claro aqui a importância de ter, né, uma estrutura, ou buscar ter quando possível, evidentemente, ali para preservar a qualidade da semente antes dela ir para o solo. Justamente no estado que a gente sabe que é quente pra caramba, seco pra caramba nessa época, como a gente tem vivenciado. E quanto menos você expor a semente, a matéria-prima, né, como muitos dizem, inclusive, o grande França, mais uma vez vou mandar um abraço para ele aqui, que tem ouvido bastante podcast. E é a matéria-prima, né? Não é um insumo só, é uma matéria-prima, então manter a qualidade dela é fundamental. Com certeza. Você pode ser o Usain Bolt, mas se você largar errado, bicho, ninguém mais, você não tem o que fazer, você não sai, não chega na linha de chegada, você não vai conseguir chegar na frente.
Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Bom, Rodrigo, vamos lá. Na sequência, então, cara, já conhecemos um pouquinho da realidade, da tua história, e aí vem, né, o motivo central para a gente, que vai ser o eixo desse bate-papo, que é justamente a incorporação de tecnologia no campo. Recentemente você esteve ali em Cuiabá, no evento do AgriHub, né? E aí a temática do Summit ali do AgriHub, desse evento, era justamente construindo as bases para a inovação, ou seja, para conseguir receber essa inovação e conseguir fazer o uso de fato do que ela oferece. E você foi um dos exemplos ali de produtores que falaram sobre isso. E aqui fica muito claro, né? Como eu citei no começo, a gente está aqui conversando, você de frente para a tela, acompanhando tudo em tempo real que está acontecendo na fazenda, né? Então aqui a gente tem câmeras de segurança, evidentemente, temos ali a estação meteorológica, tem o mercado aqui rodando, o que está acontecendo em tempo real, tem a telemetria das máquinas, o que está sendo feito, enfim, tem uma porrada de coisa aqui que ajuda de que maneira você no dia a dia? Muito. Ajuda a entender se tudo está, primeiro, rodando a contento, como a gente preconiza lá na fazenda. Claro, isso não exime a ida até a fazenda, isso jamais vai acontecer. Os olhos realmente ao vivo na fazenda nunca vão ser substituídos, pelo menos não vejo isso acontecendo, mas nos trazem dados e nos trazem formas de analisar o negócio baseado em dados, que a gente pare de analisar então o negócio de forma empírica do eu acho, é mais ou menos isso, para colocar dados nisso tudo, falar, olha, não, beleza, é isso, foi gasto isso, foi feito desta maneira, então a gente analisou isso e tá certo ou tá errado, melhora ou piora alguma coisa, mas enfim, a partir daí a gente começa a analisar muita coisa. As câmeras todas estão ligadas, elas geram alertas, elas não estão simplesmente para a gente olhar elas tá ali, legal, posso olhar a todo momento, mas ela tem em algum momento, ela me gera um alerta daquilo que é realmente importante. Vem um alerta no meu celular, vem um alerta numa das telas aqui, então, gerando alertas do que pode ser potencialmente perigoso. Enfim, a telemetria das máquinas nos traz dados sobre a produção, como plantio, colheita, pulverização, adubação. Então, com isso, claro, não é só para ver o mapa e só para ficar vendo as máquinas onde elas estão, mas depois disso tudo, a gente analisa muito esses dados e começa a entender o que eles realmente podem nos trazer de benefícios. E aí, cara, a gente falou, né, construindo as bases, você não começou de uma vez, não estava simplesmente de ontem para hoje e está aqui tudo instalado. Como é que foi esse processo? Como que vocês passaram a fazer essa incorporação? Isso começou lá atrás, a gente até falou em off aqui, isso começou lá atrás com um produtor de sementes, que uma vez eu conversei com ele e ele me deu um alerta até. Ele falou, olha, ele estava mexendo com algumas tecnologias na fazenda e ele falou, olha, não, então eu preciso atualizar o parque de máquinas antes para começar a mexer com esse tipo de coisa. E eu, naquele momento, tinha um parque de máquinas bem desatualizado, bem antigo, e falei, olha, então não adianta eu querer mexer em nada antes de eu começar a mexer com isso. Isso tem seu tempo, você não sai trocando máquina da noite pro dia, isso custa, então mas você começa a formar uma ideia de onde você quer chegar.
Então, pouco a pouco, a gente foi trocando as máquinas, fez um parque de máquinas adequado, não é o mais moderno, nem tem necessidade de ser o todo mais moderno, a última geração. Isso, naturalmente, tem máquinas ainda mais antigas lá na fazenda, já com algum tipo de telemetria, com algum tipo de dado. Eu tenho um trator, por exemplo, que tem, acho que 12 anos lá na fazenda, mas ele já tem dados de consumo de combustível, ele tem toda a telemetria dele já, menos dados, mas tem alguns dados. Então, claro, as máquinas que eu adquiri ano passado, fantásticas, elas têm todos os dados possíveis e imagináveis. Mas, então, isso não quer dizer que você não vai ter que esperar um momento ideal. O momento ideal é agora, a hora que você pretende começar. Pouco a pouco você vai melhorando isso. Então, começou com essa estrutura de máquinas, depois, então, lá atrás, então, a gente já tinha internet na fazenda, então até que a gente chega onde a gente está hoje. Aí, há 2 anos atrás, em maio, fez 2 anos, em maio de 22, então a gente instalou essa operadora 4G. Com isso, é uma operadora privativa de 4G. Eu transformo não tem nenhum segredo milagroso nisso, transforma a internet que chega até na fazenda num sinal 4G, um sinal LTE. Com isso, eu uso um chip de celular meu, lá só serve, evidentemente, lá dentro da fazenda, no raio de alcance dessa torre, mas eu tenho um raio de alcance para as máquinas em torno de 25 km e para o meu celular lá, o celular dos funcionários, de mais ou menos uns 15 km. As máquinas pegam um pouco mais longe porque elas estão mais altas. Que mais? E aí, então, todos os funcionários, esposas, filhos lá na fazenda têm um chip desse e podem usar livremente. Nada mais é do que a internet que chega na fazenda está transformada em LTE, em 4G. Então, com isso, a gente proporcionou que a gente ligasse as máquinas online, então que a gente visse onde elas estão online em tempo real, mas a gente não necessariamente toma decisões em tempo real ainda, nesse momento. E naquele momento, pelo menos. Hoje algumas coisas já são tomadas em tempo real, algumas pequenas decisões, ainda tem muita coisa para acontecer, para que a gente faça uso em tempo real mesmo disso. Mas a gente tem dados entrando, já nos permitem. Eu já fiz correções, por exemplo, de terminou de plantar um pivô e a taxa não foi aquela que a gente tinha preconizado, a taxa de plantio lá, de sementes por metro, não estava exatamente do jeito que a gente gostaria. Meia hora depois, de encerrado esse pivô, eu já tinha as métricas dele, eu consegui olhar isso e conversar com o pessoal da fazenda e pedir a correção. Prontamente isso foi corrigido, então a gente teve alguma coisa. Aí você vai dizer, quanto isso tudo custa? Isso tudo tem um preço de implantação, evidentemente, mas dizer que a gente vai ter uma rentabilização disso já de imediato e você vai me dizer assim, olha, você investiu R$1, você está tendo retorno de 2, de 3, de 4, de 5 ou do R$1 que seja, não sei. Não tenho uma métrica para determinar isso. O que a gente sabe nós hoje temos um controle de custos muito forte na fazenda e com esse controle de custos a gente vai ter em algum momento uma forma de rentabilizar isso tudo. Agora, dizer também quanto vai ser, eu acho ilusório dizer que isso vai acontecer em algum momento. A gente tem que enxergar que o processo é satisfatório e o processo dá luz aos nossos custos. E coloca dados, muita análise nisso tudo. Como eu disse lá atrás, a gente para de fazer uma agricultura empírica para uma agricultura de dados. Então, tomar decisões baseadas em dados. Olha, sei lá, talvez um produtor tenha 30 opções na cabeça dele, ou vamos falar mais realista, 7, 8 opções do que fazer na cabeça dele ali em algum momento. Se com os dados ele eliminar, dessas 7, 8, ele eliminar 6, ali sobram 2, 3 opções para ele tende a ser muito mais assertivo. Então, porque os dados já disseram, essas outras 5, 6 opções aqui não vai dar certo, não precisa tentar. Mas essas 2, 3, beleza, aí é o feeling de cada produtor, do negócio de cada um tem seu negócio e tem que saber onde quer arriscar, como quer arriscar. Excelente, cara, eu acho que você trouxe assim já um diagnóstico muito preciso, né, do que é investir em tecnologia, e a palavra investimento não é à toa, né, quando a gente considera que é um custo, você realmente não está indo para o lugar certo, né? Realmente é um investimento que você está pensando a longo prazo. Você até nos bastidores aqui falou assim, é uma jornada de longo prazo, né? Eu anotei aqui a frase porque é exatamente isso que eu também enxergo conversando com outros produtores, né? Falando sobre tecnologia. Não é tangível você enxergar de uma maneira muito rápida, né, o tamanho desse retorno do investimento que você faz. Mas aí você já traz alguns pontos aqui. Por exemplo, né, a assertividade, conhecer todos os custos, saber exatamente o que cada etapa, cada processo, o que ela vale, o que ela deixa de valer, o que ela está
exigindo de investimento ou de custo, se for o caso, né? E aí você consegue ser muito mais assertivo, a tua tomada de decisão fica baseada de fato em algo mais concreto. E isso, obviamente, significa, no fim das contas, né, uma redução muitas vezes dos erros, das margens negativas, né? Ou seja, você está ganhando dinheiro, você está deixando de gastar o que gastava com o que não precisava, no português, claro. E tem um outro ponto que também nos bastidores a gente conversava aqui, que eu acho que é fundamental você também falar um pouquinho sobre isso, que é o poder da eficiência que você ganha. Você trouxe um exemplo de hoje, inclusive, aqui, que eu queria que você dividisse com quem está nos ouvindo, do quanto você ter uma estrutura, né, que está sendo montada ainda, mas ela já é uma estrutura que te oferece uma resposta rápida para muitas coisas, e permite que a comunicação seja tão efetiva. Hoje, por exemplo, te fez poupar um tempo gigantesco com um problema que vocês tiveram no campo, que é comum. É comum. Por exemplo, hoje realmente a gente teve um problema, um pneu de um pulverizador estourou lá no meio da lavoura. O operador prontamente informou ao gerente da propriedade, lá da fazenda, e ele, em questão de, sei lá, talvez 5 minutos, ele me mandou foto já. Olha, estourou, aconteceu isso com o pneu, enfim, a gente precisa substituir. Meu pai estava saindo de saída para a fazenda, consegui ligar para ele a tempo. Ele já retornou aqui, ainda estava em área, ele retornou para a cidade, pegou um pneu desse e foi embora para a fazenda. Algo que dizer assim, quanto custa isso? Não sei dizer quanto custaria a hora exatamente dessa máquina parada, a produtividade dela e tudo mais. Um dia a gente vai chegar nesses dados e até dizer assim, custaria tanto. Mas o que a gente sabe isso no mínimo me poupou de ficar com a máquina parada amanhã até a hora do almoço, porque até que a gente aprontasse alguma coisa, fosse para a fazenda levar um pneu, ou alguém viesse da fazenda buscar esse pneu, chegasse lá, trocasse, tarará, provavelmente amanhã, na metade da manhã, ainda dizendo que o vento ia permitir, porque a gente nesse momento tem condições de vento fortes. Então, assim, conseguimos resolver hoje à tarde. Então, essa comunicação just in time, online ali, ela é fenomenal. No começo, quando eu implantei o 4G, eu até brinco dizendo, poxa, a gente era até vergonhoso dizer que a gente queria, cara, eu só quero conversar com as pessoas. E depois a gente falava, não, vamos telemetria, nós vamos colocar os dados e etc. Claro, isso tudo é muito importante e continua sendo muito importante, mas conectar as pessoas, conversar com as pessoas no meio da lavoura, como se elas estivessem aqui dentro da cidade, é fantástico. Essa tomada de decisão que acontece em tempo praticamente real, conseguir me comunicar com os meninos na fazenda a hora que precisar, ou eles me comunicarem a hora que eles precisarem, é ímpar, não tem igual. Pois é, e aí a gente citou o exemplo de hoje, né, porque é factual, foi algo corriqueiro que acontece, né, estourar um pneu, enfim, de um pulverizador, né, é uma máquina que já está em atividade, está executando ali uma atividade fundamental, né, de manejo, no momento certo. E aí a gente imagina, se fosse uma colheitadeira, se fosse uma plantadeira, no momento que a gente não pode perder calendário, então é aquela história do preço que não dá para você realmente colocar em números, né? Mas você sabe que existe. É um retorno que você sabe que existe, quem está no campo sabe, mas que você não consegue dimensionar, quantificar isso, né? Mas você está ganhando. Você está ganhando em eficiência, está ganhando. É um ganho de eficiência, e aí é difícil você colocar um valor nesse ganho de eficiência. Mas o fato a gente consegue ganhar no mínimo uma agilidade, enfim, no mínimo uma paz interior com isso tudo, saber que pelo menos o negócio está rodando de forma mais fácil. Costumam dizer, né, produtor rural, o pessoal da fazenda está no momento de utilizar a máquina, seja colheita, seja plantio, seja pulverização, e a máquina está parada por algum motivo, é uma dor de cabeça sem igual, né? Você fica, a tua paz interior vai para o espaço, não tem como, né? Fica inquieto porque precisa resolver, muitas vezes tem que esperar chegar a peça, chegar isso, chegar aquilo, é complicadíssimo, né, cara? Você falou agora, nós dependemos de calendário, então nós temos data para plantar, data para colher, data para um monte de coisa, e nós ainda temos que aliar isso tudo com São Pedro. Então, se a gente perde um tempo agora, tá, tudo bem, alguém pode falar, mas você ia perder meio-dia, tá, tudo bem, só meio-dia, mas vai somando meio-dia aqui, meio-dia ali, meio-dia lá a colar, quando a gente vê, a gente perdeu uma semana daqui a pouco de alguma máquina. Quanto uma semana representa? Numericamente eu não sei dizer ainda, mas com o tempo a gente vai, além de saber dizer isso, a gente vai poder mensurar, olha, teria dado um prejuízo de tanto nesse momento, ou um lucro de tanto, talvez até pode sair ao contrário. Realmente, olha, se você não tivesse apurado, se você tivesse esperado aquela operação, você não ia pegar aquela chuvarada lá na colheita, ia ter perdido, enfim. Isso, mas pelo menos a gente tem métricas para dizer, ganhamos ou perdemos. Exatamente. Aí você falou de São Pedro, cara, e uma das telas aqui que eu até mencionei é justamente a da estação meteorológica, né? E aí você consegue que, por exemplo, você falou pulverização e falou da estação meteorológica, você consegue daqui do escritório também entender
se está sendo feita a operação no momento correto, mais propício, se está com o vento está muito forte. Me fala um pouquinho do que te permite observar daqui e auxiliar muitas vezes numa recomendação lá no campo. São 2 telas ao mesmo tempo aqui também, então uma delas tem a estação meteorológica que está na fazenda, né? Um dos dados da estação meteorológica é a velocidade do vento e inclusive a direção dele. E claro, como eu vejo as máquinas online, nesse ponto o mapa serve para alguma coisa clara nesse momento. Então assim, eu vejo se uma máquina está trabalhando e eu tenho um vento de 15, 18 km por hora, então... Particularmente eu não vi isso acontecer até hoje, mas se isso chega a acontecer, eu consigo ver na hora que isso está acontecendo, mando uma mensagem direto para o operador, eu nem perco tempo com mandar uma mensagem pro gerente da fazenda, eu já mando uma mensagem para o operador e falo, ó, pode parar. Tá fora das métricas do que a gente falou. Como eu disse, ainda não vi isso acontecer, os meninos na fazenda estão de olho nisso. Tem o fato de que eles sabem que também estão sendo monitorados, então a gente tem uma tendência a ter operações um pouco mais efetivas, com uma eficácia melhor também, e eles procuram se ater mais aos parâmetros técnicos que a gente preconiza. Muito bem, cara. Só título de ilustração e curiosidade para quem está ouvindo aqui, e aí vai ser só na audição mesmo, então eu queria que você seja que você possa detalhar um pouco mais. O que você está acompanhando agora? Né? A gente está gravando aqui, é o fim da tarde já, o sol já está se pondo, mas vamos lá, o que está acontecendo nesse momento na fazenda, ou o que acabou de acontecer que dá para você ver aí? Olha, aqui então tem as câmeras da propriedade ali, então estão agora mais calminho. Hoje a gente está sem colheita de feijão, no caso, então está todo mundo mais tranquilo. Eu tenho uma foto aqui dos eventos de um funcionário que entrou para a sede agora há pouco, deve ter mais ou menos uma meia hora que ele entrou rumo para a sede. Tem a estação meteorológica, nesse exato momento está com 3 km por hora de vento noroeste. Que mais? A telemetria, então, acusa um pulverizador parado nesse momento. Faz 2 minutos que ele está parado ali, tá? Não sei exatamente o que ele está aguardando, mas ele está aguardando alguma coisa. E eu tenho a tela de mercado, então, aqui, que me mostra que a soja desabou hoje, o milho também ficou para baixo, meio de lado, dólar, milho Campinas, prêmio no Porto, enfim. E aí, com as operações também de derivativos que eu faço, que eu trabalho aqui dentro do escritório, então essa tela para mim é muito importante. E com isso tudo a gente está gerando um monte de dados e aos pouquinhos agora nós vamos gerar informações. Exatamente, cara, e você trouxe 2 palavras que elas são parecidas, mas elas têm um conceito diferente, né? Dados e informações, né? Ou seja, você gera uma porrada você conhece várias coisas que saem, né? Vários números, vários dados, não tem outro sinônimo para isso. Que saem do campo. Agora você precisa traduzir tudo isso em informação para que você possa tomar a ação. Exato. Os dados, legal. Então eu tenho um consumo de diesel, eu tenho quantos hectares por hora o pulverizador fez, eu tenho lá na fazenda, então os meninos na fazenda, eles colocam o que eles estão aplicando dentro de cada tanque do pulverizador, para que a gente tenha isso registrado, fazer esse histórico. Só que isso tudo são dados. Então a gente precisa unir esses dados e quando a gente, naturalmente o ser humano, transforma isso em informações. Pega o consumo de diesel versus a velocidade da máquina, a gente, na nossa cabeça, a gente já falou, olha, beleza, ele foi muito rápido, gastou muito. Ou foi muito devagar, gastou pouco. Legal, mas a gente precisa tornar isso mais complexo. Nós temos muitos dados. Aí então aos poucos a gente está trabalhando com os parceiros para que a gente desenvolva o cruzamento de todos esses dados que a gente tem na telemetria com o software de gestão nosso ERP de gestão administrativa financeira, com estação meteorológica, com dados de câmara fria, telemetria de pivôs, que mais? Gestão de águas também, um outro sistema que a gente tem como gestão de águas lá, que nos indica quanto a gente deve irrigar ou não, enfim. Todos o pacote tecnológico da fazenda, aí que gere algum tipo de dado, a gente está jogando isso para uma nuvem, para o alto aí, e começando a brincar de cruzar todos esses dados para que gerem informações. A título, por exemplo, um exemplo simples, cruzar um mapa de produtividade que as colheitadeiras entregam com um custo que eu tenho talhão por talhão no meu ERP. Então eu preciso entender talhão por talhão. Esse talhão foi rentável, não foi? Eu posso ter colhido 150 sacos de milho e ter custado, sei lá, 130. E no outro talhão eu posso ter colhido, didaticamente, 100 sacos de milho, mas ele custou 50. Então legal, eu não quero encher o silo e nem encher caminhão. Eu quero encher o bolso. Então me interessa que, beleza, num eu colhi um monte, mas lucrei só 20. No outro eu lucrei 50 e colhi menos. Não tem nenhum problema. Quero saber quanto eu lucrei.
O que me interessa é lucro. Então, assim, isso, claro, foi um exemplo didático, mas é para que a gente entenda onde a gente vai parar com esse tipo de dado, com esse tipo de análise. E isso é a análise mais simplória possível. A gente tem, por exemplo, eu quero fazer uma análise mais complexa, que é cruzar onde o pulverizador passou com a estação meteorológica, dizendo que, olha, beleza, aqui você pulverizou aqui, mas choveu. Na última meia hora, você parou o pulverizador, mas choveu meia hora depois. Então, eu tinha meia hora arriscada ali do pulverizador, porque a gente, teoricamente, precisa de uma hora depois que o pulverizador parou de aplicar para garantir a aplicação. Então, legal, eu tenho meia hora arriscada. O sistema tem que me indicar e gerar um alerta automático. Não é eu ficar olhando isso. Esse sistema, então, tem que gerar um alerta automático e me dizer, olha, essa aqui foi a área de meia hora que o pulverizador aplicou e está arriscada. Tem algum tipo de risco. Então, essa área a gente vai ter que ir lá e monitorar fisicamente essa área e ver se isso vai afetar, não vai afetar. Enfim, aí a gente toma algum tipo de decisão. Mas sem dados, sem informações, a gente não tem decisão para tomar. Muito bom, cara, muito bom. E assim, para chegar nessa uma conclusão do que você está dizendo, uma conclusão não, um complemento do que você está falando. Vocês estão terminando agora quantos anos já de levantamento de dados de vocês e quantos anos são necessários para que vocês consigam ter as informações do jeito que vocês pensam? Eu sempre falo, isso é uma jornada de médio para longo prazo. Então, assim, hoje a gente tem 2 anos de dados, nós vamos iniciar o 3º agora, e eu digo que comparar o ano 1 com o ano 2 é muito perigoso. São anos distintos, pode acontecer muita coisa, quem está na agricultura sabe que podem ser anos completamente distintos. Então, é muito perigoso ficar fazendo uma comparação numérica simples. Quando a gente compara a safra 1, 2 e 3... a gente já tem uma tendência a ter um coeficiente de variação menor e enxergar um pouco melhor algumas tendências. Mas ainda tem que ter muita cautela nessa análise. Então, por isso eu falo de ser de médio a longo prazo. Eu diria que com 5 anos, a gente vai ter dados palpáveis realmente e começa a enxergar boas tendências e o que a gente pode realmente fazer ao longo do tempo. Claro, com 10 anos de dados, que é o meu sonho hoje, a gente vai ter dado para bater na mesa e dizer, é essa a tendência, é isso que acontece ou deixa de acontecer. Então, só que se você não começar hoje a colocar dados, daqui 10 anos você vai continuar esperando para daqui mais 10 anos. E os meus dados, Patrone, servem para mim. Não servem para você. Eu posso comparar os meus com os seus? Posso, legal. Eu tenho uma planilha aqui, você consegue comparar? Claro, a gente pode sentar aqui e comparar. Mas você tem certeza dos seus dados, etc. Se você não está medindo eles, você não está gerenciando. Então, aos poucos, cada um tem que fazer as suas medidas para poder gerenciar os seus próprios dados e ir lá comparar com o IMEA depois e dizer, olha, IMEA, tá legal, não tá, beleza, eu tô acima tô melhor que a média, tô pior que a média, o que eu faço? Enfim, aí cada um toma suas decisões. Perfeito, cara. A gente ouve muito, né, falar que não há receita de bolo em muitas atividades. Aqui é um exemplo disso, uma outra maneira de aplicar essa expressão, né, que é justamente você conhecer a tua maneira de tocar uma fazenda, com o teu jeito de operar, com a estrutura que você montou, com os colaboradores que você tem. E, óbvio, vai gerar um tipo de dado, né, que, como você disse, pode ser comparado com de outra propriedade, mas não vai ser aplicado a outra propriedade. Acho que fica muito claro isso. E só para voltar no ponto que eu acho que é fundamental, você falou dos colaboradores, né, que tende a ser mais assertivo, mais eficaz, né, a atuação, tendem a ser as atuações deles no campo, até por conta da câmera, por entender, né, todo o processo e o aparato tecnológico que eles também têm acesso, evidentemente, e isso acaba também gerando subsídios para que eles possam ser mais eficazes e eficientes no campo. Ponto de vista mão de obra, que a gente sabe que é um desafio muito grande aqui, pela condição do nosso estado, pela condição da nossa agropecuária de ser tão tecnológica e exigir, né, cada vez mais colaboradores capacitados, né, que estejam atentos e antenados e prontos para extrair aquela tecnologia. É um processo, como a gente tem visto você dizer várias vezes aqui, é um processo, uma jornada de longo prazo. Como que vocês trabalham a questão da qualificação dos colaboradores? Com que olhar vocês enxergam a relevância e a necessidade de vocês estarem o tempo todo buscando subsidiar esses funcionários e abastecê-los com o mais alto gabarito possível para que eles também gerem a eficiência que vocês esperam? O treinamento é constante, não tem o que fazer, infelizmente você tem que
parar com aquele negócio de, mas eu vou treinar e o funcionário vai sair. Tudo bem, ele vai sair, mas amanhã, se todo mundo pensasse assim, de treinar e o funcionário vai sair, mas pelo menos treinar, um dia eu ia contratar alguém treinado também. Alguém ia treinar o meu futuro funcionário. Então, beleza, eu tô treinando o futuro funcionário de alguém, não me incomoda com isso. Mas você tá treinando aquele que tá trabalhando com você agora. Então, claro. assim, é melhor que você não, né? Tem esse outro lado. Exato, é porque não adianta eu querer que ele saiba tudo e quais são os objetivos da fazenda e tudo mais. Ele precisa ser treinado para isso. Ele precisa entender onde é que a gente quer chegar, o que a gente pode fazer. Isso tem que ser pouco a pouco, é muita tecnologia de uma vez só. Então, assim, que entra, cada um tem o seu tempo para aderir todas essas tecnologias. Eu, como o próprio Ozaki fala, eu sou um early adopter, né? Termo bonitinho para professor Pardal, para ficar começando as coisas e chutando, dando murro em ponta de faca. Mas beleza, então, como isso, acho que é vital a gente treinar. Por exemplo, é o exemplo do que eu falei antes, os funcionários na fazenda colocam tanque por tanque dentro dos pulverizadores, lá no sistema do pulverizador, na telemetria lá dele, interna, na tela do pulverizador, eles lançam tanque por tanque o que está acontecendo. Qual foi o tanque, a dose do produto e etc. Isso não caiu da noite pro dia lá. Isso, pessoal, vamos fazer isso no primeiro ano, no primeiro mês ali. Você viu que não funciona. Tem que ir lá, ensinar de novo, mostra como é que faz. Aí quando você vê, já foi a cultura da soja, você já meio perdeu. Então vamos corrigir isso pro milho. E aí você vem vindo. Então, essa entrada de dados, ela é complexa. Se você não começar, voltando a um pouquinho no tempo, se você não começar, você não vai nem descobrir que essa entrada de dados é complicada. E você leva seu tempo para aprender. E, claro, toda essa entrada de dados depende do dedinho do ser humano. Então, se ele não quer fazer isso, você não vai conseguir fazer. Só que para você conseguir isso, você precisa treinar ele. Aos poucos ele vai entendendo. Todo ser humano é resistente a mudanças. O pessoal na fazenda não é diferente e talvez seja até mais duro as mudanças do que nós aqui na cidade. A gente já está um pouco mais acostumado com isso. Mas eles vêm de uma cultura que sempre foi feito assim, era chegar, ligar o trator, colocar uma marcha e sair andando. E agora a gente fala, olha, bicho, você ainda precisa colocar um dado aqui, você precisa dizer em que talhão você está trabalhando, qual é a operação que você está fazendo, se você está pulverizando, o que você está pulverizando, colocando ali um monte de dados, se você está colhendo, o que é que você está colhendo, qual talhão, um monte de dados ali. Não levam mais que 1 minuto, 2 minutos para ele fazer isso, mas ele não precisava fazer isso antes, agora ele precisa. Ele não vai aprender porque você pediu para ele na primeira vez. Então, a gente já tem alguns treinamentos na fazenda, eu parei e em 2024 absorvi isso de uma vez por todas e falei, então a fazenda para uma vez por mês, sexta-feira, eventualmente sexta e sábado, e treina os funcionários. Então, o agrônomo lá fica de cabelo em pé, porque eu falo para ele que ninguém vai aplicar, ninguém vai fazer nada numa sexta-feira do mês, ele fica quase doido comigo, mas ele acredita, ele concorda comigo, que se a gente não treinar os funcionários, isso nunca vai acontecer. Então, a gente precisa parar e treinar. E, evidentemente, treinar é um dia parado, é um custo o dia parado e tem mais um custo do treinamento que você está pagando, que você está proporcionando para ele. Mas não pode ser entendido como um custo. Tem que, de novo, ser entendido como investimento isso. É claro, você está computando como custo lá? Claro, é evidente que sim, mas ele é um investimento de longo prazo para que você tenha uma fazenda rodando do jeito que você imagina que ela quer. Todo mundo gosta de chegar no restaurante e ser bem atendido pelo garçom. Pode ter certeza, esse garçom foi muito bem treinado pelo proprietário do restaurante. Senão, ele dificilmente ia atender a gente com exímio, como eles atendem. Então, isso aí acontece no campo também agora. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo está muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone.
Agroinformação com quem entende. Maravilha. Cara, vamos seguindo aqui pra gente ir pra reta final e reunir alguns pontos aqui pra gente arrematar nossa prosa, que tá muito boa. Se deixar a gente conversa. A gente conversou umas 3 horas antes de começar a gravar, então acho que vai mais umas 2 aqui falando, se a gente seguir. Vai fácil. Vai fácil. Ô Rodrigo, você falou e citou alguma coisa de olhar adiante, olhar pra frente. O que você pensa, como que vocês planejam a fazenda de vocês daqui 10, 15 anos aí? Você falou dos 5 anos para ter dados suficientes, mas e aí? Qual o futuro que vocês enxergam? Onde você fecha o olho e pensa na propriedade daqui uma década? Daqui uma década eu espero que a gente já tenha algumas coisas autônomas, inclusive. Alguns tratores ou alguma coisa realmente autônoma. Talvez não da forma como autônomo, como todo mundo pensa, vai se ligar, o trator vai estar dentro do barracão, ele vai ligar, vai lá no determinado talhão plantar. Talvez não isso, mas que pelo menos a gente posicione ele no determinado talhão e ele saia plantar. E isso me gere dados e eu possa cruzar esses dados, eu possa chegar e falar assim, olha, não, eu preciso comprar essas variedades de soja aqui porque essas são as mais indicadas, porque eu tenho um solo assim, uma condição climática histórica dessa maneira, eu tenho problemas assim, ou problemas assado operacionais de solo e etc. Enfim, dados, informações, claro, né? A gente tá falando muito mais do que dados, informações, para que eu possa dizer, olha, não, essas variedades são as mais indicadas para que eu possa plantar e extrair o melhor potencial. A ideia é sempre extrair o maior potencial possível e, com isso tudo, ter a maior rentabilidade possível. E não necessariamente produzir o máximo possível, mas me interessa lucrar o máximo que eu consiga. Então, acho que os dados são importantes para isso, para que a gente possa, daqui a 10, 15, 20 anos, transformar isso tudo um pouco mais orgânico já, isso acontecer naturalmente. Até brinquei outro dia lá em Cuiabá com o pessoal lá no Summit do AgriHub. Eu falei, daqui a 15, 20 anos, alguém vai olhar para nós aqui e vai falar, não, mas é só cruzar esse dado com esse dado aqui, ó, nossa, aperta 2 Enter aqui e funciona, tá sim. E essa pessoa não tem ideia do trabalho que dá a gente começar isso tudo e chegar para cruzar esses dados. Mas eu espero que o meu filho, lá na frente, daqui 20 anos, ele tem 11 hoje, daqui 20 anos ele possa estar assumindo a propriedade e falar assim, nossa pai, mas é tão simples esse negócio, eu vou falar, olha, eu só vou ficar comigo mesmo, vou ficar pensando, falar, olha, tá bom, deixa você achar que é simples, mas pelo menos eu comecei esse negócio. Maravilha, cara, vamos lá, vamos seguir rapidamente aqui, eu queria em tópicos, se puder falar, é sempre um desafio a gente colocar em tópicos, mas vamos tentar. Primeiro, qual a tua sugestão, tua orientação, para aquele produtor, e você certamente fez isso lá no Summit, inclusive, quero começar a investir, tô com receio, mas eu sei que é importante. Qual o início dessa jornada, por onde começar e etapas aí em tópicos que você acha que são importantes, que deram certo para vocês ou que não deram tão certo, você acha que tem que ser por outro caminho? Acho que tem muitas rodadas de tecnologia hoje em dia. O próprio AgriHub está aí, é um ponto pacífico já, onde eles realmente é um hub, eles sabem o que está sendo produzido de tecnologia e sabem os produtores que têm vontade de aderir a algum tipo de tecnologia. Então o produtor que, não sei como eu começo a fazer, dá um pulo no AgriHub, conversa, a turma lá é muito aberta a isso, conversa com o Paulo, com a turma lá, vê quais são os produtores que já aderiram a alguma coisa, já fizeram algum tipo de adesão a alguma coisa que você imagine que vai fazer sentido para você. Para começar, você precisa resolver uma dor sua. Não adianta resolver a minha dor, tem que resolver a dor do produtor. O João ali tem uma dor determinada, ele tem que resolver a dor do João. A dor do Paulo não serve para a dor do João necessariamente. E tem tecnologia para tudo. Então, vai lá, olha, fala, olha, aquele produtor determinado lá tem uma dor semelhante à sua. Vai lá, conversa com esse produtor, liga, conversa de alguma forma, se não pode ir até a propriedade, começa a averiguar. Não é um negócio que você vai hoje e amanhã você já sai adotando, fazendo. Isso envolve investimentos, muitas vezes. Então, você tem que viabilizar muitos investimentos. Então, esse é um começo. O AgriHub está aí para isso, acho que ele é muito bacana e, claro, tem toda uma série de rodadas de eventos hoje em dia já com exposições de tecnologia, feiras. Nas feiras aqui, vamos falar aqui em Lucas, tem feira assim, em Rondonópolis, Primavera do Leste tem feira, Sinop tem feira, a própria AgriShow em Ribeirão Preto. Enfim, o produtor precisa aprender que o mundo não vai girar em torno dele. Então, ele precisa sair e conhecer alguma coisa. Ele precisa buscar esse conhecimento também. E não precisa ter vergonha. Vai buscar, vai conhecer. A gente está sempre à disposição, todos os produtores estão sempre à disposição para receber os colegas e falar, olha, isso deu certo ou não deu. Na fazenda eu viro e mexo e recebo alguém para ver esses sistemas todos ali e alguém fala, olha, legal. Mas uma coisa é a pessoa ver e outra coisa é a pessoa implantar. Isso aí. Então, cada um vai achar a sua maneira de implantar, como acha melhor e no seu tempo. Perfeito, cara. É uma jornada, como você disse, de longo prazo. A gente falou bastante que desde o início em construção da base, que foi inclusive, né, o eixo central
do Summit do AgriHub, né? E a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Vamos para a reta final aqui agora, Rodrigo. Primeiro, cara, não deixar de dizer, né, que você foi um dos palestrantes lá do Summit. Estamos falando tanto sobre tecnologia. Vocês, né, são uma fazenda, inclusive, premiada, reconhecida, né, por uma fornecedora de grandes máquinas aí que realmente entende o papel que vocês têm exercido, né? Ou seja, reconhece o Early Adapter, como você colocou, né? Como vocês estão realmente buscando as tecnologias e colocando-as em prática, construindo gradativamente, entendendo que é um processo e que o resultado de fato vai estar no longo prazo, mas que agora vocês já enxergam pequenos resultados, vamos dizer assim, né? E queria que você falasse rapidamente sobre isso. Então, Patrone, a gente foi premiado aí como o produtor mais tecnológico, a fazenda mais tecnológica pela John Deere, que usa pelo menos o sistema, o ecossistema John Deere ali. Eu uso várias soluções da John Deere, então o prêmio Smart Farm, como eles chamam, fui premiado, agraciado aí com o primeiro lugar a nível de Brasil. Foram 400 e poucas fazendas ali que participaram do concurso e, enfim, fui premiado ali como o primeiro lugar. Agora eu vou até fazer uma viagem ali e tudo com eles, rodar algumas fábricas aqui dentro do Brasil, conhecer alguns diretores. Esse networking é excepcional, a gente poder conhecer as pessoas. Então, buscar mais soluções, buscar formas ainda melhores de desenvolver o negócio. Eu sou um fascinado por tecnologia, gosto muito dela. Enfim, meu filho já com 11 anos me dá nó em muita coisa, mas cada um usa a tecnologia da maneira que lhe convém mais. Então, enfim, esse prêmio da John Deere é um reconhecimento muito gostoso de ter recebido, e vamos conhecer algumas fábricas dele, conhecer alguns processos deles, o centro de distribuição, e que a gente, claro, é bacana a gente sempre seguir investindo nisso e entender que esse é um caminho, eu digo assim, Patrone, é um caminho sem volta esse, o da tecnologia. Você pode aderir hoje ou você pode aderir daqui a algum tempo, mas ele é um caminho sem volta, assim como o smartphone. A gente começou lá atrás com tijorola, e isso era um bicho de 7 cabeças. Aí depois veio o celular lá que tinha, a gente agendava agenda telefônica, tinha alguma coisa lá, tinha o joguinho da cobrinha, e aí veio pro tal do smartphone. Hoje, são raríssimas as pessoas que convivem sem um smartphone, mas eu desconheço alguém que conviva sem um celular já. Então, sem um smartphone, que você tenha um monte de informações nele. Já parou para imaginar o seu dia sem um smartphone, sem um computador? Então eu digo assim, o caminho da revolução tecnológica no campo, ele é inevitável. Maior ou menor grau, mas isso aconteceu com o comércio lá nos anos 80, 90, comecinho dos anos 90 no máximo. Aconteceu com a indústria e de forma um pouco atrasada, eu brinco que 3 décadas atrasada, mas a agricultura está chegando no mesmo patamar. Hoje você não vai comprar um lanche em algum lanche na esquina ali, em alguma barraquinha da esquina, que ele não tem um sisteminha mínimo lá, que ele lança os pagamentos, lança o lanche que ele vendeu, alguma coisa básica. E por que nós não vamos fazer isso na agricultura, que são negócios milionários, que envolvem um catatal de dinheiro, e a gente não pode mais ficar só no caderninho. Exatamente, cara. Exatamente. Muito bom. A gente tem aqui alguns pontos nas últimas perguntas tradicionais aqui do podcast. Vamos lá, vamos ver se você vai ser rápido na resposta. Vamos ver. Primeira coisa, Rodrigo. Uma pergunta que você gostaria de responder um dia que não te fizeram ainda. Que é a pergunta que você gostaria que alguém fizesse pra você? Falar, queria tanto falar disso, mas ninguém me pergunta isso daí. Pode ser agora, pode ser no futuro. O que você gostaria de ter que responder um dia? Esse caminho tecnológico deu certo? Acho que ele é uma pergunta importante para entender. Falar, caramba, deu certo ou não deu isso? Isso foi... Porque às vezes pode ser um devaneio meu daqui a pouco e não sei. Não é o que parece, né? Mas é uma boa pergunta lá na frente para responder, né? Alguns dizem que o Elon Musk é louco. Mas não sei, vamos tentar descobrir daqui a algum tempo. Muito bom, cara. Uma curiosidade sobre você, algo curioso sobre você que as pessoas mais próximas só conheçam, enfim. Vai dividir isso aqui só com toda a audiência nossa aqui. Rapaz, eu sou um brasileiro meio diferente. Eu não não dou bola pra futebol. Eu não jogo baralho. E que mais? Basicamente isso. Enfim, eu gosto de Fórmula 1. Meu negócio é Fórmula 1 e eu não dou bola pra futebol, bicho. Aí você falou uma língua boa aqui, viu, cara? Fórmula 1 já foi pra ver Interlagos, porque eu sou apaixonado. Meu irmão, que é o Edinho, que edita o podcast, ele é apaixonado por Fórmula 1. Meu irmão caçula também é apaixonado, o André, por Fórmula 1. Nosso pai saudoso era apaixonado. Então, assim, temos algo em comum além da corrida. Se não foi, vá a Interlagos ou em outro autódromo que você possa acompanhar, porque é sensacional. Rapaz, o pior é que eu não fui. E eu tenho que ir. Eu tô devendo isso já faz uns 4, 5 anos que eu falo que vou e acabo nunca indo. Vou indicar o caminho pra você depois, então. Eu vou fazer propaganda de um amigo aqui, mas vamos lá. Seguinte, então, vai logo ver a Fórmula 1 que você vai gostar.
Para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre, se quiserem bater um papo contigo, Rodrigo, quiserem conhecer sobre tecnologia, conhecer a Fazenda, qual que é o caminho, cara? Você tá nas redes sociais, como que o pessoal te encontra aí? Tô nas redes sociais, tem o Facebook antigo lá, ainda tem, mas dou umas olhadas nele, Rodrigo Pozobon, mesma coisa com o Instagram ali, só tenta mandar uma mensagem, alguma coisa, se for alguma coisa no Instagram ou lá no Facebook pra dar uma filtrada, porque tem muita conta fake hoje em dia e a gente fica meio esperto, minhas redes sociais são bem bloqueadas pra isso, porque é muita porcaria, mas enfim, de qualquer forma tô aberto, enfim, aí depois a gente coloca, claro, num segundo momento aí, disponibiliza o celular, a gente conversa sem nenhum problema, eu sou extremamente adepto, e quanto mais pessoas aderirem a isso, menos louco eu pareço. Muito bom. Cara, quero te agradecer. Foi um bate-papo que rodou rápido aqui, cara, pra caramba. Como a gente falou, ficaríamos horas conversando, né, cara? Nem falamos muito sobre corrida, né? Só citamos aqui, mas senão era mais outras 300 episódios que a gente falando sobre isso. Te agradecer, cara, te parabenizar. Não à toa vocês foram premiados, né? Vocês estão como exemplos, como referência para quem tá buscando fazer esse processo ou iniciar esse processo, principalmente por entender que é um investimento. Eu acredito muito, eu acho que vocês não são loucos, acho que vocês estão no caminho certo, realmente, né, de buscar transformar a agricultura com a transformação dos dados que hoje são coletados aos montes no campo em informação e a partir daí tomar decisão. Parabéns pelo trabalho e só com um fechamento aqui, né, eu fiquei pensando na história que você contou do Tijorola do celular, né, aquela propriedade que não recebeu o celular, desistiu porque não ia funcionar lá, hoje tem a própria torre, né? Então, olha a evolução em tão pouco tempo, né, cara? Então, realmente, a tecnologia incorporada e abraçada com a jornada a médio e longo prazo, ela vai gerando efeito. Vocês são um exemplo disso. Obrigado, parabéns pela história. Obrigado, patrão. Obrigado pelo privilégio de poder participar do teu podcast. Enfim, tô sempre à disposição e acho que é muito gostoso poder conversar sobre essas histórias. Nós estamos falando que há 25 anos atrás nós estávamos com medo do bug do milênio. Enfim, raríssimas as pessoas tinham um computador em casa. Hoje ninguém vive sem um smartphone, praticamente. Praticamente ninguém, talvez para não generalizar por completo, mas e nós estamos vivendo uma era de revoluções extremamente rápidas e importantíssimas. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.